A Luísa, ela diz, né, que hoje eu quebro o ciclo por todas as mulheres da minha família, por todas as minhas tias, por todas as mulheres que eu vi serem traídas, né, e ela diz isso chorando muito, e ela diz isso com um peso muito grande. E aí, o que eu quero trazer aqui para vocês? Até também peguei mais uma cartinha. Todo indivíduo está muito mais a serviço do seu próprio sistema do que do seu próprio querer. Então, mais uma vez, eu trago essa perspectiva que vem da nossa memória celular, das informações, da pedagogia sistêmica, da quantidade de padrões comportamentais que a nossa família ela já está acostumada a fazer e que a gente tem uma tendência a repetir. E trago também a expressão, a minha intenção determina o meu resultado. Porque essa é uma pergunta que a gente deve sempre se fazer, tá? Quando eu tô muito revoltada com alguma coisa, quando eu tô sofrendo muito com alguma coisa, quando eu quero muito lutar por uma causa, sempre se pergunte, primeiro, a quem eu estou servindo? Quem eu estou querendo salvar aqui? Verdade que isso é meu? E principalmente, qual é a minha verdadeira intenção aqui? Porque a maioria das vezes você vai perceber que a sua intenção, que inclusive a frase é minha intenção determina meu resultado. A maioria das vezes você vai perceber que a sua intenção, ela não é uma intenção limpa, ela não é uma intenção de fluxo, ela não é uma intenção de ir para frente, de fazer a vida fluir e mais ainda, verdadeiramente não é para quebrar o ciclo. Nessa postura que a Luísa está, ela está olhando para trás. Ela está como se ela estivesse querendo ir lá na árvore genealógica dela salvar essas mulheres. Quando que a gente consegue fazer diferente? Quando que a gente consegue realmente quebrar o ciclo? Tome nota disso aí. Apenas conseguimos quebrar o ciclo quando a nossa intenção é de evolução, é de fazer diferente, é de levar a vida adiante. Quando eu saio do papel, que inclusive eu falei bastante na live de ontem não, de sexta, quando eu saio do papel de mediadora, quando eu saio do papel de salvadora do destino de quem veio antes. Quando eu estou nesse papel que eu estou achando que todos foram injustiçados, primeiro que eu me torno vítima, eu paro de perceber, inclusive, olha que forte que é isso, eu paro de perceber o que tem meu ali, por que eu estou vivendo aquele padrão. Eu coloco fora o que na verdade está dentro. Então eu perco o poder. Eu perco o poder de mudar, eu perco o poder de evoluir, eu perco o poder de aprender com as coisas que estão acontecendo na minha vida, porque eu coloco a responsabilidade fora de mim. Eu coloco que o outro é o culpado. Verdade que o Chico é o culpado aqui? Ou verdade que não tem culpado nenhum? Que tem uma dinâmica de movimento sistêmico. Todo casal se atrai por uma razão muito maior. Tome nota disso. Na verdade, todas as pessoas se atraem, né? Mas nesse caso aqui que a gente está falando de relacionamento de casal, todo casal se atrai por uma dinâmica maior. Todos os problemas que a gente tem numa relação de casal, inclusive de abuso e vítima, vítima e abuso e tudo mais, tudo isso tem algo muito maior referenciado dentro do nosso movimento de alma. E quando um casal se encontra, eu costumo dizer que assim, à primeira vista ele se encontra pela aparência, ele se encontra, uau, que coisa maravilhosa, que homem lindo, que mulher linda, que cheirosa, que saborosa, que cheiroso, que saboroso, e quantas coisas ali dentro dessa dinâmica aparente acontece. Porém, quando a gente percebe mais profundamente, que daí é quando começa a cair a máscara, quando começa a acontecer os movimentos de dor, de sofrimento naquela relação, que toda relação vai ter, é inevitável, gente. Não existe uma relação de casal que não vai ter problemas, que não vai ter questões, que não vai ter dificuldades. Por quê? Porque daí, depois do momento que a gente diz sim, as nossas almas passam a controlar o nosso relacionamento. Eu costumo dizer que assim, ó, eu tô aqui de frente pro meu relacionamento de casal. Aqui eu estou olhando para ele e ele está olhando para mim. A partir do momento que a gente faz o nosso contrato, que a gente sela, ok, a partir de agora nós vamos viver o movimento do nosso destino. É óbvio que isso é inconsciente. Quando eu faço esse movimento de falar, ok, agora nós vamos viver o movimento do nosso destino, aí já não sou mais eu, Paula, e o meu parceiro olhando para mim. São os sistemas se conversando. Paula, qual é a solução? Se tratar profundamente. E uma das coisas que eu mais falo é, não adianta, igual a Luísa falou ali, hoje eu quebro o ciclo por todas as mulheres da minha família. Ela não vai quebrar o ciclo. Ela tá machucada. Ela tá muito traumatizada. Ao mesmo tempo, ela está dentro de um movimento totalmente misturado e emaranhado. Como eu estava dizendo no momento que a outra live caiu, olha, a música dela dizia, sou dessas mulheres de se apaixonar, o bar da cachaça vai ser o nosso lar,
E se você quiser debater política, eu sou do seu partido. Então, ao mesmo tempo que ela tá olhando para o outro, desejando o outro, querendo estar disponível para um relacionamento, ela não está. Ela está ali para se moldar aquele relacionamento. Isso é um dos maiores perigos de um relacionamento de casal, inclusive. Quando a pessoa ela para de ser ela mesma, quando a pessoa deixa de se conectar com quem ela é para poder fazer as vontades do outro. Isso tem um seríssimo problema, porque isso em algum momento vai custar muito caro. Esse é um dos pontos importantes. Eu estava falando também que mulheres machucadas, que são autossuficientes, mas são autossuficientes pela dor, não porque elas criaram um movimento saudável de vida. A maioria das mulheres hoje está autossuficiente, independente ou completamente codependente de uma relação. Ponto. Por que isso acontece? Porque ou ela está sem pai no coração, ela odeia os homens porque algo aconteceu em relação... Entrei na hora pra ouvir isso, olha lá, Fer. Eu ia parar essa live, daí eu falei, não, cara, deve ter alguma contribuição aqui, porque eu fui tomada pra poder falar isso aqui, né, tipo, tava aqui no meu domingo fazendo outras coisas, de repente eu falei, cara, eu vou falar sobre isso hoje. Eu fiz uma primeira live que caiu, então agora eu tô fazendo de uma estratégia diferente. Eu falei que eu ia falar brevemente, mas eu estou falando aqui, acho que agora tá dando certo, tá? Sim, então as mulheres heroínas, como a Leila tá falando, as mulheres que são sidão, a gente fala, mulheres que são pau na mesa, isso está acontecendo cada vez mais, gente. Por quê? Porque tem uma dor muito grande. A nossa geração de mulheres, aí vão pegar principalmente de 30 a 55 anos. Por quê? Porque a geração mais nova já tá ficando de outro jeito. Mas a nossa geração de 30 a 55 anos, a gente veio com duas missões. Ou a gente veio para matar os homens, porque tem muita raiva e muito ódio do que eles fizeram lá atrás, e a gente distorce as filosofias, inclusive o próprio feminismo distorcido, porque a intenção determina o resultado. Então, eu vou à luta, eu vou à causa, mas por quem que eu vou à causa? Verdade que eu estou lutando pelo feminino? Ou será que eu estou negando o feminino, porque o feminino é tão fraco e sofreu tanto que eu não aceito mais o feminino em mim? Então, quando a Luísa diz, né, eu quebro o ciclo por todas as mulheres, que tipo de quebra ela está fazendo ali? Percebe que ela se posicionou ali com tanta dor, mas tanta dor, ela está tão machucada, provavelmente ela tem tanta raiva dos homens. Ao mesmo tempo, ela atraiu um homem menino, que é o que eu estava dizendo, eu não sei quem que ouviu falando isso, no perfil do rapaz, com 620 mil seguidores, eu não sei nem o que o rapaz faz, o Chico, que é o namorado dela, para quem ela fez a música e tudo mais, né, que foi o que traiu ela e tudo. Tava escrito assim, ó, eu não achei mais esse perfil, tá? Eu achei só uma foto dele. Tava dizendo, completamente despreparado pra vida. Então, o que ela tá fazendo com esse rapaz? Né? O quanto ela também tá despreparada pra vida, o quanto ela ainda não se trabalhou. E, gente, quando a gente se perde da nossa essência, é porque a gente não conhece a nossa essência. Eu sou uma pessoa bem trabalhada, sou uma pessoa que faz constelação há 12 anos, 11 anos, né? Eu sou uma pessoa que me desenvolvo muito, muito, muito. De vez em quando eu falo, caramba, gente, o que é isso? Baixou o santo aqui? Quem que é essa pessoa que está aqui dentro de mim? A serviço do que eu estou? Então, nós temos esse movimento da mulher salvadora e nós temos esse movimento da mulher mediadora, que está mediando as questões das mulheres da família dela, que está mediando as questões da relação de casal dos pais e, portanto, está indo para as relações com queixas, está indo para as relações com demandas. É uma demanda infantil. E, além disso, a gente tem as nossas próprias dores. As coisas que nós passamos no seio da nossa família, que a gente passou nas nossas relações de base. E, gente, eu que atendo em consultório, eu posso dizer para vocês de que a cada 10 mulheres que eu atendo, eu vou chutar assim, ó, para não ficar uma estatística muito deturpada e muito subjetiva, assim, muito en passant, mas 70% das mulheres, a cada 10, 7 foram abusadas sexualmente na infância. Até bateu a porta. Que isso vem para a vida? Aí as mulheres já tiveram a história das mulheres da família dela que foram traídas, que foram abusadas, que foram vítimas, que foram, enfim, N coisas. Foram submissas, que não puderam se separar, porque naquela época se separar poderia condená-las religiosamente, socialmente. Então essa carga do que as mulheres passaram, principalmente nas gerações das nossas avós, bisavós e talvez das nossas mães, isso aí pesa na gente. Só que você só vai realmente parar, gente, escreve isso, tá? Você só vai quebrar o ciclo, você só vai romper com esses padrões tão pesados da família quando você ajustar a sua intenção. A sua intenção, ela tem que estar para frente, ela tem que estar direcionada para frente. Se a sua intenção estiver voltada para trás,
ou seja, de salvar, de mediar, de se vingar, salvar, mediar e se vingar, salvar as mulheres da família, ou a mãe, ou o pai, alguma coisa nesse sentido, mediar a relação de casal desses casais tão sofridos lá de trás, ou se vingar por tudo que aconteceu com você, ou que aconteceu para essas mulheres, e você pegou para você, para criar, como se a dor fosse tua. A dor pode até ser tua, mas você multiplica ela por 20 vezes mais. Por quê? Porque existiu também uma memória celular sobre aquilo. Então, se a sua intenção estiver nesses 3 pilares, salvar, mediar ou se vingar, existe assim, ó, 99,9% de chance de você levar o padrão para frente. Então, o que vai acontecer? Olha, eu não tô querendo determinar. Se a Luísa não se tratar, se a Luísa não for constelar, se a Luísa não for aprofundar o que aconteceu com ela, o que vai acontecer? Primeiro que ela vai ficar um tempo odiando os homens publicamente. Inclusive levando isso adiante porque ela é uma pessoa influenciadora, né? Se você pegar os comentários, assim, de vários lugares... por exemplo, ó, tem um comentário aqui num post que eu vi que diz: eu já desisti, hoje não procuro mais, vivo em um estado normal, nem sequer olho para quem está me olhando, perdi o interesse mesmo, eu já aceitei viver sem ter ninguém ao meu lado. Me apego na minha filha, no meu neto, na minha academia, e agora quero muito me redescobrir nos meus talentos profissionais. Olha que mulher machucada. A chance da Luísa seguir dessa forma vai ser muito grande. Aí o que ela vai fazer? Ela vai passar a se vingar ainda mais dos homens, ela vai ficar ainda mais pulando de relacionamento em relacionamento, provavelmente usando os homens só para ter a satisfação sexual, e ela vai machucar cada vez mais ela, porque cada vez mais ela vai comprovar que isso vai se repetindo, se repetindo, se repetindo. E no momento em que ela falar, porque ela diz: eu vou viver um novo amor, mas não vai ser com você. Ela diz na carta que ela lê lá na Ana Maria Braga, né? No momento em que ela lê essa carta e ela diz: eu vou viver um novo amor, ela deseja viver um amor, mas com todos os machucados que ela tem, ela não consegue estar disponível para alguém também disponível, então ela encontra pessoas não disponíveis, entende? No momento em que ela falar: ok, agora eu vou me abrir para o novo amor, vai chegar um Dom Juan na frente dela, eu tenho certeza. Vocês escrevam isso, porque um dia vocês vão escrever assim para mim: Paula, exatamente o que você falou aconteceu. Daqui pouco tempo, ela vai conhecer um cara maravilhoso, vai ser um cara incrível, ela vai viver 3 meses, 6 meses, 1 ano com o cara, uma relação maravilhosa. Ela vai dizer que é a melhor relação da vida dela, que ela tinha perdido a esperança no amor e que finalmente o amor encontrou ela, blá, 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 blá. E depois de 1 ano, o cara vai cair a máscara, vai, sabe aquela história? Vai virar um bicho e ela vai falar assim: meu Deus, não existe amor, não, 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 não. Então, gente, por que eu abri essa live aqui? Pra dizer que enquanto você não tratar a raiz, você vai levar os mesmos padrões pra frente o tempo todo. Número 1. Número 2, tratar a raiz é um processo. Tratar a raiz não é uma constelação que você faz, não é uma sessão que você faz, não é uma imersão que você faz. Eu tava dizendo, tá fazendo 11 anos agora, fez agora em setembro, que eu fiz a minha primeira constelação. Sou uma pessoa que me desenvolvo muito, faço muita terapia, faço muitos processos, tenho várias ferramentas, trato as pessoas. Enquanto eu tô tratando as pessoas, é óbvio que eu acabo também tendo os meus insights, também as minhas curas, as minhas transformações. E mesmo assim, de vez em quando, eu me perco grandão, assim, de falar: cara, o que tá acontecendo? É processo. Então, se você achar que você tá pronto, morreu. Bert Hellinger ainda diz, né, que só os mortos estão completos, os vivos estão inacabados. E ó, todo indivíduo está muito mais a serviço do seu próprio sistema do que seu próprio querer. A Luísa estava a serviço do sistema dela. Ela encontrou um homem que também estava a serviço do sistema dele. Ambos se conectam. E nesse conectar, o que acaba acontecendo? Eles servem à dor. Enquanto nós estamos inconscientes, a gente encontra o relacionamento que vai servir na dor, tá? E eu vou aqui para pegar Vou pegar um livro aqui, que eu quero ler algo para vocês, de um livro que eu tô estudando chamado Para que o Amor Dê Certo, do Bert Hellinger. E olha só que grandioso que é esse trecho inicial. E eu já vou terminar essa live. Se vocês quiserem escrever alguma coisa, gente, quiserem compartilhar alguma coisa ou perguntar alguma coisa, pode perguntar, tá? Mas eu quero ler essa parte aqui pra vocês, ó. O perfeito não nos atrai. Descansa em si mesmo, bem longe da vida normal. Só se pode amar o imperfeito. Só que como é que você vai amar o imperfeito se você não vê imperfeição em você? Como que você vai reconhecer a sua humanidade, a sua imperfeição, se você está fazendo isso como vítima e não como consciência? Percebe?
Então, é um estudo mesmo, porque muitas vezes eu vejo até por mim, e eu vejo por algumas clientes que eu atendo, que a pessoa fala assim, eu reconheço a minha desordem, eu reconheço as minhas questões, eu reconheço que eu estou uma criança machucada, mas ela tá reconhecendo para se fazer de vítima. Ela não tá reconhecendo conscientemente para poder realmente assumir a responsabilidade dela. Então, isso também é um cuidado, porque uma coisa é eu achar que só o outro tem problema, então eu transfiro a responsabilidade para o outro, eu coloco na mão do outro a razão da minha felicidade, a razão da minha vida, a razão do meu caminhar, a completude do meu ser, sendo que a completude do meu ser não está fora, está dentro, né? Ou então eu coloco o movimento de eu sou imperfeita, eu sou tão imperfeita, gente, eu sou uma vítima, tá? Então, essa é uma das questões. O homem e a mulher precisam um do outro. Olha só. Tá tocando até o interfone, gente. Hoje eu não sei o que tá acontecendo aqui. Mas olha isso aqui, ó. O homem e a mulher precisam um do outro. O homem aceita uma mulher porque sente que como homem lhe falta mulher. E a mulher aceita um homem porque sente que como mulher lhe falta o homem. A ambos falta o que o outro tem. E a cada um pode dar ao outro o que ele precisa. Portanto, para que o relacionamento de um casal dê certo, o homem precisa ser um homem e permanecer um homem, e a mulher precisa ser uma mulher e permanecer uma mulher. Só que até isso é confuso. Tava conversando com uma cliente esses dias, né? E o quanto que a gente ainda acha que ser homem e ser mulher tem um padrão definido. E o quanto as mulheres muitas vezes fogem de ser mulher, de ter as características que a mulher naturalmente tem, porque ela tá competindo com o homem, e o contrário é verdadeiro. Então, por isso que eu digo mais uma vez, nós precisamos reencontrar a nossa essência, nós precisamos nos reconectar com aquilo que de fato a gente é como ser natural, para que a gente encontre a nossa autenticidade, para que a gente encontre a nossa forma de se comportar, de se relacionar com a vida, para que daí então a gente possa abrir espaço para um relacionamento chegar, ser saudável, a gente possa trocar de verdade. E para finalizar, olha só, emaranhamentos que se estendem por gerações e suas soluções. No seio da família existe uma profunda necessidade de justiça e compensação. Mais uma vez, olha a fala da Luísa. Eu vou quebrar o ciclo por todas as mulheres da minha família. Eu vou encontrar um amor e eu vou encontrar um amor que não vai ser você e que eu vou ter paz, alegria e leveza na minha vida. Eu vou fazer diferente das mulheres da minha família. Mas como a intenção dela tá machucada, ela não consegue perceber que o que ela está atraindo nos relacionamentos, o que ela está vivendo nos relacionamentos está completamente vinculado às histórias familiares dela. E quando nós estamos emaranhados e estamos no movimento, compensação vai existir o tempo inteiro. A compensação é uma lei da vida. Uma vez que você, por exemplo, você dá demais, em algum momento vai precisar receber. Se você não receber, alguma coisa vai acontecer para poder equilibrar. A compensação ela pode vir em forma de um sintoma físico, em forma de perda financeira, ela pode vir em forma de relacionamentos abusivos, ela sempre vai ser um movimento de dor e de perda. O que é compensação? Por exemplo, você está fazendo exercício, que está alongando para cá, depois você tem que compensar para cá, que senão você vai ficar torto. A galera que faz beach tênis está ficando torta. Tava conversando com a professora de beach tênis esses dias, falei, a galera joga só com a direita, e aí como é que fica o lado esquerdo? Vai ter que malhar sozinho ele lá na academia, porque senão vai ficar descompensado. Aí tem gente fazendo cirurgia, tem gente ficando torta, tem gente com problema de dor, tem gente criando hérnia, sei lá que tipo de bicho tá criando ali no corpo. Por quê? Porque tá descompensado. E nós somos seres que vamos ficar o tempo inteiro compensando. A gente vai compensar os nossos desequilíbrios, as nossas faltas, as nossas desordens, as nossas exclusões, mas nós também vamos compensar do nosso sistema familiar. E isso eu contei também na live de sexta-feira, quero trazer aqui para vocês. O que é uma compensação? Um exemplo clássico, uma compensação do sistema familiar de coisas que a gente nem sabe que está compensando. Como tudo e todos que fazem parte de um sistema não podem ser excluídos, precisam fazer parte, precisam ser respeitados. Uma história de família precisa ser respeitada, né? As pessoas que existiram precisam ser sentidas, percebidas pelo sistema, mesmo que elas tenham sido cruéis. E aí até depois eu vou gravar um vídeo falando do pertencimento e falando que incluir não significa conviver, mas isso é um outro assunto. Mas veja, certa vez eu fui fazer uma constelação a respeito de dinheiro e na constelação o que aconteceu? Foi mostrada que a minha questão de dinheiro estava vinculada a um relacionamento que a minha avó tinha tido e que esse relacionamento nunca tinha sido visto. Minha avó tinha tido um aborto
nesse primeiro relacionamento, e isso estava ali. Então, conforme as gerações vão passando, você pode ter um filho que está compensando alguma coisa tua, ou de alguma questão dos seus pais, dos seus avós. Você está compensando, a gente está compensando o tempo inteiro. Por isso, mais uma vez, a Luísa falou ali, ótimo, ela quer quebrar o ciclo, mas ela não vai conseguir quebrar o ciclo se ela não olhar para a raiz das questões desse tipo de ciclo. Tá claro isso pra vocês, gente? Eu me empolguei aqui, era pra ser uma live muito mais rápida, só com um pincelar aqui sobre isso, né? E eu peguei algumas cartinhas e uma delas também veio assim, ó, sofrer é muito mais fácil que mudar. A postura dela, e eu não tô fazendo um julgamento moral aqui, tá? Eu tô fazendo uma percepção, um estudo de caso sistêmico. A postura dela, se você perceber ali, até a Ana Maria Braga chora muito com ela e tudo, e todas as pessoas estão apoiando ela e tudo mais, estão na postura do sofrimento, estão na postura da vítima, estão na postura da não responsabilidade, estão na postura do passar para fora o que na verdade está dentro. Nenhuma relação vai ser bem-sucedida enquanto você não estiver bem com você mesmo. E eu digo com experiência de causa pessoal e experiência de causa laboratorial, sabe? De causa laboratorial mesmo, das coisas que eu atendo dentro do consultório. Fer escreveu aqui no workshop do dinheiro a questão da irmã que eu tenho, de um relacionamento que meu pai teve antes da minha mãe e não assumiu, foi muito forte a necessidade de ver essa irmã. Grande, você vê e fala assim, gente, mas como assim que dinheiro tem a ver com um filho fora do casamento? Ou com um filho de um antigo relacionamento do meu pai? Ou com um aborto da minha avó, que não tem nada a ver com a história. Eu já tratei questões, inclusive uma questão de relacionamento muito forte que eu tratei. Uma vez foi muito interessante, a mulher vivia um relacionamento abusivo e ela não conseguia se separar. Na verdade, assim, ela tinha vivido um relacionamento abusivo durante anos, mas abusivo, assim, no nível hard de brigas, de agressões e tudo mais, né? Inclusive, um dia eu falo mais sobre isso, mas quando a gente tá num relacionamento abusivo, nós estamos, vamos supor que eu sou a vítima, mas eu também abuso. As pessoas acham que é só de um lado, nunca é, tá? Mas enfim. E aí eu coloquei, me deu vontade de colocar os bonequinhos, eu coloquei uma fila de homens representando os homens da família do pai dela e uma fila de mulheres representando uma fila de mulheres da família dela, que vieram por parte da mãe. E aí, olha só, essa cliente, ela já tinha se separado fisicamente desse homem, já estava namorando um outro homem, que inclusive queria muito casar com ela, um relacionamento super gostoso, super saudável, mas ela não conseguia finalizar burocraticamente. Ela tinha uma união estável e não tinha coragem de pedir para finalizar essa união estável com o antigo relacionamento. Aí então eu coloco ali no campo, né, as peças, as mulheres e os homens da família, e eu entrego uma peça para ela representando o abuso. Ela entrega para um homem da 4ª geração, que seria então pai, avô, bisavô, um tataravô, que seria lá da família do pai. E ela entrega a união estável, essa dificuldade de fechar, de assinar o contrato, de finalizar a parte burocrática e documental, né, vamos dizer assim, da união estável, ela entrega para a avó materna. Aí, ela, óbvio que ela não sabia nem o que ela estava entregando e nem para quem era, até porque ela nunca nem tinha feito constelação, era a primeira vez. Aí eu digo assim para ela, me conta uma coisa, você sabe alguma coisa da 4ª geração de homens da família do teu pai, de algum tataravô? Dela, foi um tataravô que a gente sabe que foi um grande assassino lá na Alemanha, e tipo, era uma história bem pesada, assim, sabe? Então, olha que louco, essa necessidade desse abuso estava fazendo uma compensação a um tataravô dela que tinha feito um grande mal. Então, a gente não tem noção dos vínculos que a gente tem. A gente não tem noção das compensações que a gente tem. Por isso que a constelação ela vem como um grande presente para a humanidade, para o nosso desenvolvimento, para a gente, inclusive, ir mais rápido, né? Aí, a união estável, ela tinha entregado para a avó materna. Daí eu digo assim, o que tem tua avó materna em relação a casamento, união estável, essas coisas? Aí ela me conta, a minha avó materna, ela morreu infeliz, porque o sonho da vida dela era se separar, mas ela não podia. Ela odiava o meu avô, ela odiava de verbalizar. Eu odeio o seu avô, mas eu não posso me separar dele. Eu vou ter que morrer com esse casamento, porque se eu me separar vai ser pior. Então ela estava segurando o documento como a avó. Ela estava fazendo igual a avó, por amor àquela dor. Então quando a gente está inconsciente, a gente faz por amor, mas é um amor que repete o padrão. É o padrão, é o amor que leva a dor para frente. Ao invés de levar a cura, a transformação, ao invés de levar a vida adiante, a gente leva a dor.
Por isso que a consciência é tão importante. O que é consciência? A consciência é esse parar e olhar para a raiz. É mais fácil com ajuda, que pode ser da Paula, pode ser de outros facilitadores, mas assim, é necessário se autoconhecer, é necessário começar a olhar para coisas que talvez você nunca tenha olhado, né? E você vê, ó, tem as cartinhas mesmo, sistêmicas, a gente faz bastante autopercepção com isso, tem bastante live minha, tem bastante live, enfim, de várias pessoas também, né? Eu acho que hoje em dia a gente tem um conteúdo muito grande, os próprios livros mesmo que a gente tem aqui. Gente, estuda, é processo. A vida é um processo. Quanto mais você se desenvolver, quanto mais você se autoconhecer, quanto mais você buscar essa verdade mesmo, sabe? Eu gosto muito dessa frase, Jesus, né, trouxe para nós, a verdade vos libertará. Para mim é isso. É a gente conseguir olhar abaixo da superfície, abaixo daquela coisa que tá ali na frente, né? E a Luísa, claro, a gente não pode fazer nada, né? Tomara que ela encontre uma consteladora, podia me encontrar, inclusive, pra gente conversar sobre isso. Precisa ser tratada, precisa ser curada, né? E esse rapaz, ele vai seguir em frente, provavelmente, porque pela postura dele, ele não tem nenhum problema, né? Ele tá ali, seguindo adiante. E não é que ele, nossa, ele é um cara mau. Não, ele apenas é inconsciente também. E ele tinha deixado claro, sou completamente despreparado para a vida. É um menino. Então, se você está atraindo meninos nos relacionamentos, se você está atraindo relacionamentos pesados, se você está vivendo dinâmicas tóxicas e abusivas dos seus relacionamentos, que tal olhar para baixo disso? Perguntas importantes, então, a quem eu estou servindo do meu sistema familiar? Que padrão é esse que eu estou levando adiante na dor? Para que você possa, então, e outra, qual é a minha responsabilidade na desordem que eu me queixo? Qual é a minha responsabilidade, o que está sob meu controle fazer aqui? Provavelmente você vai perceber que sob o teu controle está a se tratar. Sim? Feliz Natal, feliz domingo, meu Deus, me empolguei demais, sei nem quanto tempo deu essa live, mas vamos em frente. Que bom que essa não caiu, porque eu acabei não trazendo os vídeos aqui, né? Vamos nessa. Se tiver alguma dúvida, escreve ali, comenta, tá? E que bom que nós estivemos juntos aqui nesse domingo um pouquinho, tá bom? Obrigada por fazer meu domingo também mais consciente, mais feliz. Tchau!